alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção. Como é bom estar aqui! Esperei tanto por este momento. Eu sou o Palhaço Alegrão, porque eu tenho muita alegria no meu coração. Eu sou da família Alegria. Nós estamos crescendo fisicamente e principalmente crescendo espiritualmente. Assim vem a maturidade. Se hoje somos como um leãozinho, no futuro seremos como um leãozão para cumprir a vontade de Deus. Não despreze uma criança. Se hoje ela é pequena, amanhã ela será como um leão forte e valente. Vamos louvar ao Senhor e dizer: eu vou crescer para a glória de Deus. Uma sementinha escondida no chão dormia um sono sossegado e bom. A chuva caiu, o sol brilhou e a sementinha mexeu e acordou. Saiu de sua casa, que era muito apertada, esticou os galhos e ficou ajeitada. Depois subiu no varal e, cheinha de flores, alegrou o quintal. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. E a história de hoje é Leão de Judá. Nosso texto base se encontra em Gênesis capítulo 49, verso 1 e depois versos 8 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente.
Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Jacó, na sua velhice, antes de morrer, chamou seus filhos e profetizou sobre o futuro, declarando bênçãos sobre eles. Todos estavam morando no Egito, pois José havia se tornado governador daquela terra, livrando o povo da fome. Os filhos obedeceram ao pai e foram até ele, pois iria anunciar coisas que iam acontecer nos dias vindouros, no futuro. O próprio Deus iria falar por meio dele, e tudo o que ele disse realmente aconteceu. Isto está no texto que lemos, no livro de Gênesis. E lá no início de todas as coisas, depois da queda do homem, com o pecado e a aliança quebrada, Deus disse a Eva que dela viria o Salvador. Na aliança com Abraão, ele separou uma família, de onde viria esse Salvador prometido. De Abraão vem Isaque, de Isaque, Jacó, de Jacó, Judá. Entre os 12 filhos de Jacó, que também era chamado de Israel, vêm as 12 tribos de Israel. E entre elas estava a tribo de Judá. De Judá vem o Messias Salvador. E Jacó começou declarando a Judá, seu filho, que seus irmãos o louvariam e diante dele se prostrariam. O nome Judá significa louvado. Quando ele nasceu, sua mãe disse: "Desta vez louvarei ao Senhor." A tribo de Judá se tornaria motivo de louvor. E iria acontecer algo em que todos os demais irmãos iriam se alegrar, pois aquela se tornaria a mais importante de todas as tribos. O louvor, na verdade, não era para Judá e para a tribo de Judá, e sim para aquele que nasceria da sua descendência. O louvor era e é para Jesus, o leão da tribo de Judá. Pois um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Jacó também disse: "A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos." Aqui ele estava falando sobre a força da tribo de Judá, que no futuro realmente se tornaria uma tribo guerreira, vencedora e muito forte. Mas, muito além disso, sabemos que dessa tribo veio Jesus Cristo, que tem a força e todo o poder em suas mãos. É ele quem veio para esmagar a cabeça da serpente. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele sim é a grande força da tribo de Judá. Como leão, ataca a presa pelo pescoço, mostrando a sua força. Cristo também se tornou o grande vencedor. Debaixo de seus pés estão seus inimigos, e em suas mãos está o pescoço deles. Jacó continuou dizendo: "Judá é leãozinho." Aprendemos aqui que o filhote naturalmente cresce. E realmente, Judá naquela época era como um leãozinho novo. Sabemos que quando um leãozinho cresce,
ele se torna um leãozão. Mais uma vez, Jacó estava profetizando a vinda do leão da tribo de Judá, pois daquele leãozinho que era seu filho, viria o grande e incomparável leão. Ele disse: "Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo?" Eu pergunto: quem tem coragem de despertar um leão? Mas não se engane, Jesus virá outra vez, e virá como leão da tribo de Judá. Em sua segunda vinda, mostrará seu despertar, sua força, sua glória e a sua fúria a todos os povos da terra. Jacó também disse que o cetro não se apartará de Judá. O cetro é um bastão que o rei tem em sua mão. Ele representa a autoridade real daquela pessoa. Naquela época, não existia rei sobre o povo de Deus. Realmente, era uma profecia do que haveria de acontecer. Jacó declarou: "O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão." Se lembre que Samuel ungiu Davi como novo rei. Davi era filho de Jessé, que era da tribo de Judá. Desde que Davi reinou, seus descendentes também se assentaram no trono. Salomão, seu filho, foi o rei após Davi. E depois de Salomão, vários outros descendentes de Davi também reinaram. Até que veio o mais importante descendente de Davi, Jesus, o Messias, como nos diz em sua genealogia, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Ele é o Salvador, a quem o cetro pertence. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu reinado nunca terá fim. É eterno. Todas as nações se prostrarão diante dele, obedecendo somente a ele. Este rei está voltando. Esteja preparado. Quando os reinos foram divididos em Reino do Norte, chamado de Israel, e Reino do Sul, chamado de Judá, ali era o início do que Deus iria fazer, preservando o povo de Judá. Depois do cativeiro na Babilônia, sobrou apenas a tribo de Judá, que pôde retornar para reconstruir os muros, as casas e o templo de Jerusalém. Hoje, nós chamamos os descendentes de Abraão de judeus, por causa da tribo de Judá. As outras tribos não interessam mais. Quem prevaleceu foi a tribo de Judá, o reino de Judá, o leão da tribo de Judá. O legislador viria. Legislador é aquele que cria leis para dar ordem à nação. E Jesus é este legislador. No Salmo 60, Deus nos diz: "Judá é meu legislador." O cetro não se apartaria de Judá até que viesse Siló. A palavra Siló tem vários significados. Ela quer dizer: virá a semente, o Messias, o pacífico que trará paz, o enviado.
E Jesus também é chamado de Príncipe da Paz. Jesus veio e não precisamos de outro rei. Ele é o grande rei insubstituível, que tem todo o poder em suas mãos. Toda a glória deve ser somente a ele. Jacó termina dizendo: ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Ele termina falando palavras que hoje têm grandes significados para nós. Fala do jumentinho, da videira, do vinho, do sangue. Isso nos remete ao sacrifício de Jesus, que morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que precedia a sua morte, ele estava montado num jumentinho. E aquele que viria montado num jumentinho estava ligado ao ramo mais seleto, ao ramo principal. Ele seria o Messias. O verdadeiro rei viria montado num jumentinho, iria lavar no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. Isto realmente aconteceu, pois seu sangue foi derramado, manchando as suas vestes. E esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Todas as vezes que celebramos a ceia com o vinho, relembramos que o sangue puro e inocente do Rei foi derramado para nos salvar. Por fim, ele fala dos seus olhos e de seus dentes. Naquela sexta-feira de Páscoa, os seus olhos se fecharam e a sua voz se calou depois de dizer: está consumado. Ele morreu pendurado na cruz, mas não ficou assim. Jesus é o Cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá, que no domingo de manhã ressuscitou vitorioso. Seus olhos se abriram e sua boca não ficou em silêncio. O leão rugiu ao amanhecer da ressurreição, fazendo tremer a terra, rolando a pedra do sepulcro. Para terminar, note que no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, Judá foi chamado de leãozinho. E somente no último livro, que é o livro de Apocalipse, o mais importante descendente de Judá, Jesus, foi chamado de leão da tribo de Judá. Na visão de João sobre as coisas que iriam acontecer no fim, ele chorou ao ouvir que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Em meio ao seu choro, ele foi surpreendido. Assim nos diz a palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo 5, versos 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você é da tribo de Jesus? Então você é da tribo de Judá. Você tem cara de leão. Coloque para fora o rugido que você tem. Quem Jesus te chamou para ser. Ouça agora a canção Leão de Judá. Quando o inimigo se levanta contra mim, ele se levanta pra cair. Maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Raiz de Davi, leão de Judá, todos vão ouvir o seu rugir, vão se prostrar e confessar o nome de Jesus. Quando o inimigo se levanta contra mim, ele se levanta pra cair. Maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Raiz de Davi, leão de Judá, todos vão ouvir o seu rugir, vão se prostrar e confessar o nome de Jesus. Não chore, o leão de Judá venceu e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Não chore, o leão de Judá venceu e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Raiz de Davi, leão de Judá, todos vão ouvir o seu rugir, vão se prostrar e confessar o nome de Jesus. Raiz de Davi, leão de Judá, todos vão ouvir o seu rugir, vão se prostrar e confessar o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Saí de minha fazenda aqui no Pantanal do Mato Grosso do Sul para fazer uma viagem super especial. Fui para Belo Horizonte e lá estive na Igreja Batista da Lagoinha.
Você vai conferir tudo isso sábado, dia 12/6, às 14 horas. Teremos Família Alegria no canal do YouTube da Igreja Batista da Lagoinha. E dia 17/6 teremos reprise às 11h30 na Rede Super. Contei a história de um dos animais aqui de minha fazenda. Confira qual foi. Agora chegou o momento de orarmos ao Senhor. Bate uma mão na outra. Vamos falar com nosso Deus. Pai, Tu és Deus de amor, de graça, de misericórdia. E nós queremos Te louvar, porque um dia o Senhor escolheu a tribo de Judá, para que desta tribo viesse o Messias Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário como cordeiro, levando sobre si nossas dores e enfermidades. Te louvamos porque o sangue precioso e inocente de Jesus foi derramado para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, nos substituindo ali na cruz. Mas te agradecemos porque ao terceiro dia, no domingo de manhã, Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Vitorioso e vencedor, Cristo Jesus está vivo, assentado à destra do Senhor. E esperamos pelo grande dia em que Ele virá novamente para buscar o seu povo, e assim seremos a sua tribo. Te agradecemos porque hoje já somos este povo, esse povo escolhido do Senhor. E seguimos a Jesus, seguimos o nosso grande vencedor. Te louvamos porque Jesus nos faz mais que vencedores. Fica conosco, nos dê, ó Deus, dia após dia, mais confiança em Ti e nas Tuas promessas. Que a nossa família, que todos nós, venhamos a confiar no Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, que é o joinha. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe a nossa programação com seus amigos. Aqui em nosso canal você pode conhecer os outros episódios da nossa série Todo Ser que Respira. Nós já falamos sobre os 2 bois, o Cordeiro de Deus, a galinha e os pintinhos, os cachorrinhos, o filho pródigo junto dos porcos, o coelho que fez sua casa na rocha, a formiguinha que não dá para você ver daí, e muito mais. Tenham todos um ótimo dia. Que o Senhor abençoe e dê paz a você e sua família. Um grande abraço e tchau, tchau!